Hoje eu quero analisar junto com vocês o anime do Scott Pilgrim, onde ele leva uma vida simples e tranquila, até que ele conhece uma garota de cabelos coloridos, se apaixona e tudo vira um caos, e 90% dos adolescentes se identificaram com essa sinopse. Tá? É uma animação que conta várias histórias diferentes sobre pequenos momentos complicados nos relacionamentos, e nem sempre só a outra pessoa tá errada. A gente vai dar uma olhada na construção do relacionamento do Scott com a Ramona. Eles saíram de várias conexões superficiais pra começar a construir algo melhor, mas por falta de maturidade, quase acabou. O anime começa com o Scott tendo um sonho com uma garota de cabelos coloridos que ele nunca viu na vida. Mas o detalhe é que ela sempre aparece nos sonhos dele. A garota dos meus sonhos. Aí, tá na hora de acordar. E aí ele acorda e vê a triste realidade da sua vida. Ele tá desempregado aos 23 anos, por um desfavor na casa do amigo. E pô, sendo sincero aqui, em 2023 não tá muito difícil de se identificar com o Scott não, tá? O Scott participa ali de uma banda indie e a gente descobre que ele tem uma namorada, entre muitos aspas, tá? Que sinceramente ele nem considera como namorada. O problema é que o Scott é meio enrolado, tá ligado? E isso é interessante de notar porque isso explica um pouco de como as pessoas muitas vezes se agarram em conexões superficiais com outras pessoas por medo da solidão ou por simples comodismo. Então as pessoas preferem continuar vivendo aquela realidade superficial, fingindo um amor falso pra ser um escapismo da realidade. De qualquer forma, lá no fundo, eles continuam com aquele mesmo sentimento de solidão. Provavelmente você conhece uma pessoa assim, ou tu é a pessoa que é assim. A vida amorosa dele vira um caos por completo. O Scott encontra a garota dos seus sonhos, literalmente. Ele sai um rolê com os amigos e encontra a mesma menina de cabelos coloridos do sonho dele, a Ramona Flowers. E essa parte aqui é muito engraçada, tá? Porque ele toma coragem, vai lá trocar o papo com a menina, e ele usa 100% da capacidade cognitiva dele de pensar em alguma coisa criativa pra falar pra menina, e ele fala do Sonic, um ouriço azul. Você conhece o Sonic, o ouriço? Olha, se você não quiser ser como Scott Pilgrim, meio indeciso nas escolhas, e não tô falando só de decidir se puxa um papo com aquela pessoa bonitinha de cabelo colorido que tu curte não, tá? Tô falando das decisões pro teu futuro profissional, Botafé. Aquelas ideias anotadas no papel que tu sabe que tem um potencial, mas falta aquele algo a mais pra te incentivar. De verdade, eu recomendo a EBAC, da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Lá tem curso de áreas que provavelmente você vai curtir, desde criações de jogos, programação, design, animação, 2D e 3D. E pô, tu pode ser um animador profissional e criar uma animação tão incrível quanto o anime de Scott Pilgrim. Se você não curte animação, não tem problema nenhum. A EBAC oferece cursos em várias áreas, como edição de vídeo, fotografia, roteiro, marketing digital, e alguns cursos você tem até a garantia de sair com um emprego, pra já ganhar sua graninha. Se tu tá na dúvida da qualidade do curso, porque isso é super normal, eu recomendo você olhar as avaliações dos outros alunos, e aí você tira suas próprias conclusões. Eu recomendo demais tu investir no seu futuro, e principalmente naquilo que você gosta de fazer. Esse mês a EBAC tá com 60% de desconto em todos os cursos, e a partir do dia 27 de novembro, com o cupomzinho EXEL200, você ganha mais R$200 acumulativos naquele 60% em qualquer curso que tu quiser fazer do site. A promoção só vai até sexta, então não dá mole não, já. Valeu EBAC pela parceria. Depois de conhecer a Ramona, as coisas começam a ficar interessantes, porque a vida dele de monótona e simples começa a virar um caos. E eu digo isso tanto emocionalmente como literalmente mesmo. A vida dele nunca mais é a mesma depois daí. Ele decide sair daquela vida michuruca pra começar a tentar ficar com aquela menina, mas a real é que o papo não vai muito pra frente, então quase sendo expulso da festa pela dona da casa, ele não era pra estar ali, tá? Ele não foi convidado, já começa errado por aí. Ele pergunta se ela conhece essa tal de Ramona. Ele descobre que ela trabalha entregando o DVD e, aproveitando essa oportunidade, ele aluga um DVD e espera ela sentadinho no dia seguinte. Afinal, ele com o coração apaixonado, né? Ele precisa criar oportunidade pra conhecer a menina. E quando ela aparece, o Scott troca um papo e convida ela pra um rolê. Eles dão esse rolê e o Scott começa a conhecer mais dela. Os dois não gostam muito de conversar sobre o passado. Claro, pô, é normal você não querer trocar um papo sobre o seu passado. Às vezes você sente vergonha do que você fez ou de quem você era, mas é inevitável conversar sobre o seu passado quando você começa a namorar alguém. Afinal, a outra pessoa tá afim de te conhecer por completo, aquilo que você viveu ou aquilo que você era. Eu acho que é bem importante pra você conhecer outra pessoa e pra outra pessoa também te conhecer, porque tipo, quando você conta o que você já viveu, você consegue evitar os mal entendidos que acontecem porque a gente não sabe muito do passado do outro. E não só isso, mas você se torna mais íntimo da outra pessoa e com mais intimidade emocional. Eles evitam conversar, a gente não fica sabendo do passado dos dois. Enfim, e aí acaba o rolê com uma conversa muito mais sincera. Ele dá uma passadinha na casa da Ramona, eles trocam mais papos e não só isso, mais beijo e um negocinho aí. O beijo dos dois sai em faísca e isso significa no anime que os dois se gostam de verdade. Então tem tudo pra dar certo. No dia seguinte, aproveitando a oportunidade, porque quem tá apaixonado não perde tempo, ele chama ela pra outro rolê, pra ver a banda dele tocar à noite. Então lá a Ramona e a atual namorada do Scott se encontram no mesmo lugar, elas acabam sabendo uma da outra, vira um caos aquilo ali, vira quase um teste de fidelidade, mas do nada, no meio do show, um maninho aleatório que ninguém conhece dali, aparece e diz que é o ex-primeiro namorado da Ramona. Tipo, meio que ninguém liga, porque ninguém conhece esse cara, né? Mas aí ele começa a fazer um monólogo de teatro e falar sobre toda a vida dele, e dizer que
existem mais 7 namorados da Ramona, e pra ele ter o direito de ficar com a Ramona, o Scott tem que derrotar esses 7 namorados, incluindo ele, pra ser finalmente digno de ficar com ela. E por mais que isso seja viajado, e realmente eu também achei, eu não vou tirar essa razão não, mas se tu para pra pensar, isso reflete um pouco da visão que a gente tem quando a gente começa a namorar uma pessoa com outras experiências, principalmente relações que não deram muito certo. Tu vai pensar que tu precisa ser melhor do que todos aqueles 7 ex-namorados que a pessoa teve, porque senão ela também vai terminar com você. E talvez, pode ser que esse maninho só esteja pensando em voltar com a Ramona porque pra ele vê literalmente ela como um troféu, como algo que ele possui e não como uma pessoa, um indivíduo ali. Ele tem uma visão de coisificação da menina, é como se ela não tivesse gosto, personalidade própria, ela só existe pra preencher o ego vazio dele. Tá mais pra uma superficialidade, e isso acontece porque ele não tem o menor interesse em construir uma relação com ela, ele só quer se gabar por ter uma menininha bonitinha do lado dele. Tipo, sendo sincero aqui, o cara não tem nem moral, ele namorou a menina por 1 semana e meia. 1 semana e meia. Eles só se beijaram uma vez e nem foi sério realmente. E aí o Scott luta e acaba perdendo, então o maninho vai lá implorar o amor da Ramona. E obviamente a Ramona rejeita ele e vai embora, né? Quem vai ficar com um traste desse? No dia seguinte a Ramona troca de cabelo e vai pra um tom de roxo com um pouco de rosa. E se tu usar a teoria das cores, tu consegue tirar uma interpretação. Esse roxo pode significar o luto da Ramona. E faz bastante sentido até, porque nesse dia ela fica extremamente triste com a morte do Scott. Mas eu não quero forçar muita barra aqui não, que pode ser outra interpretação também. E cara, sendo sincero, esse episódio não tem muita coisa interessante não. Ele é bem mais viajado do que o outro. Os namorados entram numa rinha pra disputar a empresa de namorados. Os namorados da Ramona são tão idiotas que eles criam um conselho de ex-namorados da Ramona. E o mais engraçado é que eu não te conto. Nenhum daquelas pessoas gostam da Ramona de verdade. A Ramona vai no funeral do Scott, aí rola uma discussão da ex do Scott com a Ramona. E aquilo já tava ruim. Vira um caos porque a outra ex do Scott entra lá e começa a fazer um show de música. A mina literalmente começa a fazer um Lollapalooza no funeral. Mas pulando todo esse caos, no fim do episódio ela volta pra casa, lembra dos momentos com o Scott, tem umas cenas bem fofinhas. Ela lembra que o beijo que teve com ele saiu faíscas, mas ela pega no sono. E no sonho que ela tem, ela escuta o Scott e descobre que ele tá vivo em algum lugar que ela não faz a menor ideia. No dia seguinte a gente tem de novo a Ramona pintando o cabelo. E de verdade eu me questiono profundamente como é que ela ainda não ficou careca. E dessa vez ela escolhe uma cor bem diferente, ela tá usando um vermelho com amarelo. E sem dúvidas mostra que ela tá mais intensa naquele dia. Ela conversa com uma amiga e diz que ela descobriu que o Scott não morreu, mas que ele foi sequestrado segundos antes por alguém que ela ainda não sabe quem é. Então ela começa a fazer uma listinha de possíveis suspeitos que poderiam sequestrar o Scott. E a primeira que entra nessa lista é a menina que o Scott namorou por mais tempo. Afinal, tem uma possibilidadezinha dela ter feito isso. A Ramona vai lá na locadora onde a garota trabalha e pergunta se a menina sabe de alguma coisa. Mas aí a Ramona troca um papo e percebe que ela não tem nada de suspeito. Ela deduz que provavelmente quem deve ter feito isso é um dos 7 namorados da Ramona. Afinal, os caras são doidos. A Ramona não curte a ideia, já que ela não quer mais ver eles, porque a real é que ninguém quer ver ex, né? Mas infelizmente ela encontra a ex-namorada. A história delas é que as duas ficaram na faculdade e rolou um clima entre elas namoraram. O doido é que a menina já chega quebrando tudo e falando sobre várias coisas, como aquele maninho lá do início, que ela é melhor e mais especial do que todos os ex-namorados, porque ela é diferente dos meninos, ela tem inteligência emocional e sabe falar sobre sentimentos. O engraçado é que literalmente 10 segundos depois ela quebrou toda a locadora na porrada. Porque eu tenho uma coisa que os outros nunca vão ter. Que é o quê mesmo? Inteligência emocional. As duas entram em uma discussão e começam a brigar, elas destroem a locadora inteira. E essas cenas de luta são maneirinhas porque elas vão passando por vários cenários de filmes clássicos. Depois de um tempinho das duas brigando, a Ramona diz que não quer continuar aquela briga sem sentido. A Roxy diz que a Ramona quer fugir, que nem na última vez que elas se encontraram. E o anime mostra pra gente finalmente o que aconteceu entre as duas. Elas se davam super bem, passaram por vários momentos juntas. E no dia que a Ramona teve que ir embora, a Ramona foi embora sem dizer nada. Ela só foi do nada assim e largou a menina lá no quarto. Isso machucou muito a Roxy. A Ramona tenta pedir desculpas e diz que ela teve medo de encarar o término. Elas continuam lutando e em um certo momento ali da luta, a Roxy fica pra trás e a Ramona volta pra ajudar. E isso é o bastante pra seguir em frente. Elas trocam uma ideia de como elas foram imaturas naquela época. As duas ficam bem. O término da Ramona foi complicado. A forma mais fácil de dar pra ela ali naquele momento era ignorar tudo aquilo que aconteceu por medo. Mas quando a Ramona faz isso, ela leva consigo mesma as consequências a longo prazo e pode acabar sem querer cair nos mesmos erros nos namoros futuros. O motivo da Ramona ter sido irresponsável naquele relacionamento é que ela não deixou claro absolutamente nada. Tipo, ela só foi embora e deixou a garota confusa pensando no que ela fez de errado. Você não deve se preocupar completamente como a outra pessoa vai reagir, mas isso não significa que tu não tem que se responsabilizar por esclarecer o motivo do porquê você tá indo embora pra pessoa. E olha, isso se repete várias vezes com a Ramona. Um menino chamado Lucas, ela termina no momento que ela começa a amar o Lucas por medo de amar alguém. Deixa entender pra gente que ela terminou e já começou a namorar outra pessoa em seguida. Uma pessoa que só queria curtir o momento. Ela viveu assim por muito tempo em vários outros relacionamentos. A Ramona namorava pra tentar preencher aquele vazio de solidão, mas quando ela começava a amar a pessoa,
pessoa, ela ia embora. Ela não queria amar alguém por medo de terminar. Ela não aproveitava o momento e por isso ela fugia dos términos ou terminava quando começava a gostar verdadeiramente de alguém. E rapaziada, o episódio 4, 5 e 6 não acontece muita coisa relevante em relação ao Scott e a Ramona não. Mas é revelado o plot do anime inteiro aqui. O Scott do futuro leva ele em uma viagem no tempo. A cidade está toda diferente. Ele mostra a história que aconteceria se o Scott derrotasse aquele maninho lá do início. A Ramona e ele ficaram juntos, se apaixonaram, casaram, mas no final eles se divorciaram depois de 13 anos juntos. E todos aqueles 13 anos foram anos bem neutros comparados a todos aqueles que eles viveram juntos. E depois de separar, ele faz uma outra banda, mas ainda continua morando de favor na casa do amigo. E ele só dá um contexto geral de tudo ali pro Scott do passado. O Scott normal e o Scott do futuro trocam um papo sobre o que aconteceu. Ele explica que tá morando lá temporariamente até resolver uma parada com a Ramona. E o real motivo dele ter puxado ele naquela hora e ter mandado ele ali pro futuro é que ele não quer que o Scott faça o mesmo erro que ele cometeu. E o erro é que ele não quer que ele namore a Ramona. Depois dessa discussão, o Scott vê todas as memórias do que aconteceu na linha temporal dele e vai conversar com a Ramona do futuro. E lá eles trocam um papo que o Scott do futuro queria impedir que eles se conhecessem pra que não acontecesse tudo aquilo de novo. Mas a Ramona do futuro criou um outro plano para que as coisas não mudassem. Mas o lance é que mudou, tudo mudou ali, mas pra melhor. E o que mudou de uma Ramona pra outra é que ela não desistiu do relacionamento quando começou a amar o Scott. Lembra que eu falei lá no início que a Ramona terminava com todo mundo porque ela tinha medo de amar outra pessoa? Então, com o Scott foi diferente. O Scott volta pro passado, explica tudo o que aconteceu e finalmente ele pede desculpa pra ex-namorada dele e amadurece como pessoa. O Scott do futuro criou uma barreira pra eles não se beijarem, se apaixonarem. Mas aí, o Scott daquele universo interpreta de maneira errada essa barreira. Ele tenta derrotar todos os ex-namorados da Ramona pra ver se aquela barreira é desligada, onde não vem motivo nenhum. Eles só ignoram o Scott e vão. Até que todo mundo ali é puxado pra dentro de um portal. Aparece o Scott do futuro doidão ali. Ele não quer aceitar que eles dois fiquem juntos. Começa uma briga. E no final só sobra a Ramona e o Scott. E aqui a gente tem uma coisa interessante. O Scott do passado quer fazer suas próprias escolhas. E não é porque o Scott do futuro ficou mó tempão sozinho sem procurar ninguém depois do término, ele também precisa seguir o mesmo caminho. O Scott do futuro pensa que o maior erro que ele fez foi em namorar a Ramona, mas não foi não. Mas o maior erro que ele cometeu foi não conversar com a Ramona durante todos esses 10 anos que eles se separaram. A Ramona do futuro aparece e pergunta o porquê dele ter ficado 10 anos sem falar com ela. Eles passaram por uma fase ruim, o Scott do futuro simplesmente enlouqueceu pensando que ela queria terminar. Ela disse que precisava de um pouco de espaço. Ele foi morar de favor na casa do amigo e ficou 10 anos treinando pra bater nele mesmo do passado. Esse cara aqui realmente precisa de uma terapia. A Ramona pergunta se a Ramona do futuro quer que ela siga patinando e larga o Scott. Não, foi outra tentativa que deu errado. E aí, o Scott do futuro grita e diz que sempre ela foge do que ela ama. E isso aí pega muito a Ramona. Finalmente aqui a Ramona percebe que ela fugiu de todos os relacionamentos das pessoas que ela gostava, porque ela não queria lidar com o sentimento de amar alguém. Depois disso, cada um vai para suas realidades. A Ramona deixa o cabelo sem cor, só com verde, e ela finalmente começa a aceitar começar a amar alguém. E aqui nesse momento, fazendo uma análise sobre tudo que o Scott Pilgrim quis passar com o relacionamento da Ramona com o Scott. E claro, eu não vou ser um completo tapado, tá? A obra ela não foca nos sentimentos dos personagens, ela é mais de humor, mais ali de entretenimento. Tem muitas coisas que eu deixei de comentar e analisar, porque sinceramente não faz muita diferença sobre o relacionamento dos dois. Mas eu acredito que essa história foi diferente e eu gostei de trazer ela pra vocês, porque ela trouxe um medo de permitir ser amada ou amar alguém por parte da Ramona, que era tudo que a Ramona sentia. Mas a Ramona é uma personagem mais complexa do que o Scott, mas falta um pouco de resposta. E eu entendo por que isso não é representado no anime. Parando pra pensar, a Ramona é retratada como uma mulher independente e complexa pra caramba, que tem um passado complicado, incluindo relacionamentos anteriores, que deixaram ela com uma bagagem emocional muito grande ali. E uma das coisas que essa personagem quer passar é que as pessoas tenham suas próprias histórias e experiências. Cada pessoa que ela passou ali nos relacionamentos tem a sua própria história. Cada momento e relacionamento que ela passou funcionaram naquele tempo, tiveram suas dificuldades naquele tempo. E se as duas pessoas do relacionamento conseguissem entender umas às outras e conversar, provavelmente muitos daqueles ex-namorados estariam juntos com ela até hoje. Mas pelo menos isso foi tudo que eu notei do anime do Scott Pilgrim, e eu decidi trazer o tema que mais me chamou a atenção, e deu pra gente trocar pelo menos um papo bom. E o maior conselho que eu te dou nesse vídeo é: não seja como o Scott Pilgrim, pelo amor de Deus. Valeu por me escutar até aqui, até semana que vem, e tchau, tchau.